Bom dia! Bem bom dia, né? Com essa cara de quem acabou de acordar. O que eu quero trazer para você hoje? Primeiro, para quem tá chegando agora, além do bom dia, seja bem-vindo aqui no Jardim do Ego, como eu costumo dizer. Velho os cintos, porque quando sobe a nave para o destino, ego. Sabe aquela expressão, para que eu quero descer? Pois é, aqui não tem isso não. Entrou, vai ter que ficar até chegar no ego. Eu costumo dizer, se o ego fosse gente, eu casava com ele. Você sabe que eu tô repensando sobre isso. Eu tô cansada de lidar com esse ego ultimamente, mas vamos lá. Eu vim trazer um recado para você hoje. Eu acabei de me apresentar e não me apresentei, né? Eu sempre acho que a pessoa sabe com quem ela tá falando, porque eu sempre falo com a pessoa como se eu já conhecesse, né? Sou Lu Bueno, treinadora de cérebro, estrategista de vida, e falando em treinamento de cérebro é sobre isso. Já acordei virada no giraia nesse pensamento sobre expectativas. Ontem eu estive na serra com uma amiga e a gente conversando sobre vida, eu disse a ela que eu ia praticar um exercício. E eu vim compartilhar esse exercício com você, já que nós estamos aí na terceira semana de Tony Robbins, Passos de Gigante, só que agora, nesse momento, não é o exercício dele, que eu vou trazer mais tarde, porque inclusive começa a terceira semana de 12 semanas. E conversando com essa amiga, fazendo essa serra, eu disse a ela que eu ia fazer um exercício e ela disse, Lu, vou pegar carona nesse seu exercício. E qual é o exercício? Treinar, livrar-se da expectativa. Na verdade, o exercício não é esse. É que para conseguir fazer exercício precisa ter esse... Isso é uma sequência, na verdade, né? Nem precisa ter isso. Esta é uma sequência. Livrar-se da expectativa é a sequência do exercício. E o exercício nada mais é do que viver exatamente o hoje. Lembra da folhinha do hoje? Pois é, a folhinha do hoje tá ali. Eu vou pegar para quem não conhece. A folhinha do hoje fica na minha geladeira, gente. Fica na minha geladeira assim, olha que coisa linda que fica na minha geladeira. Não é maravilhoso, gente? A louca do vermelho, eu amo. Pois é. Eu disse a ela que eu ia treinar o viver o hoje. O que é treinar viver o hoje? É viver exatamente como as coisas irão acontecer no dia. No dia. Lu, mas você não vai fazer, eu não vou fazer nenhum movimento que vier da minha cabeça. Eu só vou fazer tudo que tiver de ser feito do que eu sentir como é para eu fazer. Estou falando de intuição, estou falando de alinhamento com a fonte, estou falando de congruência entre cérebro e coração, estou falando entre mente e alma, dê o nome que você querer, mas é sobre isso. Por uma semana, eu disse a ela, cara, eu ia me propor 30 dias, mas 30 dias é muita coisa para um desafio desse, que para mim é um grande desafio. Porque uma vez que a gente adora, a gente quem? Eu, vou falar na primeira pessoa. Uma vez que eu adoro ter controle sobre as coisas, uma vez que eu adoro querer que as coisas sejam feitas do meu jeito, uma vez que eu crio na minha mente tudo como eu quero que seja, quando acontece diferente, dói, eu sofro, e eu não sei você, mas eu tô cansada. Eu tô cansada de criar expectativas, de fazer as coisas esperando. De esperança é diferente de expectativa. Mas vamos lá. Até esperança, de uma certa forma, é uma expectativa. Mas eu não vou entrar nesse lugar agora, senão o vídeo vai ficar longo. E eu preciso ir pra trilha ainda. Porque cabe muito mais assunto dentro disso. Porque eu não sei você, mas eu estou cansada de ficar criando na minha cabeça como eu quero que as coisas sejam. Ficar mentalizando, vendo a forma de como eu quero que as coisas aconteçam. De fazer as coisas esperando o resultado. Eu não sei você, eu faço as coisas esperando o resultado. E aí quando ele não vem no meu tempo, do meu jeito, ou vem diferente do que eu estava expectando na minha cabeça, cara, eu tô cansada de sofrer, de ficar esperando as coisas acontecerem no prazo que eu acredito que tem que ser, do jeito que eu acredito que tem que ser. Eu não sei você, eu tô cansada. E conversando com ela, e bem cansada, e muito frustrada, né? Então o que eu pensei? Cara, você quer saber?
Eu tenho uma folha branca na minha geladeira que eu fui orientada a colar lá para lembrar que você só tem o hoje, viva o hoje, sem comparar com o que você viveu ontem, sem expectativa de como vai ser amanhã ou daqui a pouco. Eu não sei como vai ser na serra agora. Não sei se vai estar muito melada, se não vai. Eu não sei. Então o exercício, e eu já vou começar ele hoje. Ontem eu só anunciei, mas eu vou começar ele hoje. De viver apenas aquilo que eu sinto. E abrir essa tela aqui agora, esse computador, whatever, essa câmera, para falar com você, também eu não preparei. Simplesmente abri e saí falando, como vocês podem perceber, eu meio que troquei a ordem do negócio, como é que eu ia falar. Eu tô deixando fluir já a partir de hoje, de agora. Não vou ficar colocando expectativas de como as coisas deveriam ser, como eu quero. Eu não quero mais nada, de verdade. Eu não quero mais nada. Eu só quero viver em paz. E se viver o hoje, porque não existe passado e nem futuro, é o que vai me trazer paz, é sobre isso. E mais, eu preciso te contar isso. Eu tenho, né, os games de coaches e tudo mais, que eu os uso como um oráculo. E ontem eu estava bem cansada, essa é a palavra, bem cansada emocionalmente. O processo que eu venho passando nesses últimos 2 anos está bem pesado para mim, apesar de que tem a ver com o que eu vou te falar agora, daqui a pouco eu volto no oráculo. Não são os acontecimentos que geram sofrimento. Este foi o motivo que eu abri essa tela, depois de 7 minutos. Não são os acontecimentos que nos geram sofrimento, que nos geram cansaço, que nos geram dor, que nos geram peso. Não são os acontecimentos. Verdadeiramente. Por isso deste exercício e por isso que eu vou compartilhar esse oráculo aqui com você, esse game, na verdade, que eu fiz dele um oráculo. É a forma com que você interpreta, é a forma com que você vê, é a forma com que, claro que durante esses 2 anos e pouco aí não foi só dor e sofrimento, mas quando foi cirúrgico, quando foi de rasgar, quando foi de doer para um caralho, quando foi de luto. Quando vem, não vem pouco. De novo, como eu já disse outras vezes, né, a pessoa é intensa, né, então quando ela tá pra cima, ela tá muito pra cima, e quando vem a dor também vem muito pra baixo. Então não tem a ver com que a situação foi pesada, tem a ver com que eu lidei de forma muito pesada. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com expectativa. Tem a ver com o quê? Por que você se sente preso a uma situação, a uma pessoa, a uma condição de vida, a um cenário, a um trabalho, a um emprego, a um negócio, seja lá o nome que você queira dar? Por que você se sente assim? Porque você se sente. Não é porque é porque você se sente. Ou seja, vem de você. Então não é maravilhoso saber disso? Por que é maravilhoso? Porque quando você toma consciência, e olha que engraçado, né? Eu vou mostrar aqui um negócio, mas eu fui ver o que estava nas cartas de baixo, porque eu não vi o que estava nas cartas de baixo ontem. Isso aqui é resultado de ontem. Você acabou de dizer, mas eu tô anunciando o que eu vivi ontem, para contextualizar que hoje é viver em branco. E aí a gente precisa o quê? Ficar com o aprendizado. Não é trazer a nostalgia, não é trazer o remoer, ressentimento, mágoa, raiva. Não é reviver a dor de ontem pela manhã, de ontem de ontem, e de ontem de ontem de ontem. Não é, né? E aí eu falo assim, que por que eu tô falando isso? Porque me veio, eu fui ver o que tinha nas cartas de baixo, e saíram várias, mas eu só vejo a de cima, porque era sobre isso, né? Clareza, olha só. Clareza. É a forma com que você vê. E quando você tem clareza sobre as coisas, fica mais leve. Então o que é ter clareza, que é o que eu estava dizendo agora de pouco? Cara, caiu a ficha, caiu a ficha, né? Tá sempre caindo a ficha, né? Mas uma hora ela estabelece, gente. Ela cai, mas não aprofunda, né? E aí, além disso aqui, também tinha a ver com a clareza, né? Não tem expectativas. O que faz o sofrimento, o que gera dor, o que gera o pesado, é a expectativa. É a expectativa. Por pior que seja o seu cenário, deixa eu te dizer, você só está sofrendo pela sua expectativa.
porque você acredita que deveria ser diferente, porque você queria que fosse diferente, porque você está comparando alguém que está diferente, porque tudo é expectativa. E se a gente libertar e liberar esse apego sobre o que gostaria que estivesse acontecendo do passado, porque você gostaria que tivesse acontecido, ou que não tivesse acontecido rompimento ou qualquer coisa do tipo, ou que tivesse acontecendo algo diferente aqui, porque você pensou que tudo o que você fez iria acontecer. Galera, é sobre isso, a gente faz as coisas, né? Não sou somente eu na fila do pão. Acredito que eu e a maioria das pessoas, para não dizer o resto do mundo, nós fazemos as coisas esperando um resultado. Sim ou não? Não é possível que seja só eu. Sim ou não? Nós fazemos as coisas esperando um resultado. E quando ele não vem, você, a carta de ontem, se culpa. Onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, o que eu deveria ter feito, onde foi que eu meditei pouco, o que foi que eu vibrei, o que eu tô vibrando errado, Todas essas perguntas, todas essas culpas, elas não ajudam, elas não contribuem. É como se a nossa vida fosse, sabe aqueles jogos de banco imobiliário, de Wars, que aí você joga os dados e vai pra casinha e anda tantas casas e dependendo como for você volta a tantas casas? Pois é, fazer esses tipos de questionamentos, dúvidas, cobranças, culpas, porque a culpa nada mais é do que, como eu estava lendo ali no livro, o culpado é o seu maior carrasco. Porque o se culpar é se mutilar, é o se flagelar, é o se cortar, é o se mutilar, você tá sendo um carrasco de você mesmo. E aí você, falando de mim, chora e sofre mais ainda, dói mais ainda. Por quê? Porque você está fazendo algo tudo ao contrário do que o seu eu interior quer, do que o seu eu interior é, do que o seu eu interior sabe pra você. Então por que você gera expectativas? Porque você está na sua mente humana, ao invés de você usar a sua mente humana para se conectar ao seu ser interior, seja ele aqui, seja ele aqui. Quando eu falo aqui é porque ele tem uma consciência maior, um nível de consciência maior do que a minha humaninha. E toda vez que eu quero fazer com a minha humaninha, eu só me fodo. Por quê? Porque só fica pesado, porque só fica culpa, não vem clareza. Gente, não tava premeditado esse trem, não. Eu só tô vendo agora o que as cartas que estão aqui embaixo. E eu tô contando uma história dentro disso, porque eu disse que eu só vou viver as coisas que me vierem. E me veio pra eu abrir esse negócio, me veio pra eu pegar as cartas e compartilhar com você. E me veio pra eu sair falando isso, que tá muito engraçado. As cartas que estão aqui, que eu acabei de ver, e eu vou continuar o raciocínio. Então é sobre as expectativas que a gente cria, a gente sofre pela nossa mente. Por quê? Porque a gente se desalinha do nosso eu interior. E por isso que o culpado é o seu maior carrasco. Porque você está fazendo com você o que o seu ser interior não faria. E você está fazendo algo, não que ele esteja te reprovando, mas ele só não está acompanhando, ele não está alinhado com você. Então quando ele não está alinhado com essas suas atitudes, com esses seus pensamentos, com essa sua forma de interpretar, com essa falta de clareza sobre quem você é, essa falta de clareza sobre o que você pode fazer, dói. Porque se você tá no flow, no fluxo, você vai com a onda, por maior que seja o tsunami, porque você vai na onda. Agora, se você está contra, se você está resistindo, E o que é resistir? A expectativa é uma resistência. Você está indo contra a força da água. Filho, a onda tá indo por aqui, você tá indo contra ela, claro que você vai levar um caldo, claro que você vai levar uma pancada, claro que você vai sentir caindo em cima de você, porque você tá indo contra. Expectativa é ir contra. E quando você vai contra, tem frustração. Então, quando a gente faz esses sentimentos, porque olha só, me veio agora. Quando você faz esses sentimentos, porque é a gente que faz pelas escolhas que a gente tem dos pensamentos que a gente acessa, a gente pode escolher os nossos pensamentos. A gente anda 10 casas para trás do joguinho da vida, que era para ir para frente com esse tipo de mutilar e cortar, com essas frustrações que a gente faz. Porque cortar, gente, pode não ser no físico, como infelizmente algumas pessoas fazem. Mas a partir do momento que você se chicoteia emocionalmente, por isso que dói tanto, por isso que o culpado é o seu maior carrasco, é exatamente isso.
eu vou ler a mensagem que me veio ontem com relação à culpa. Eu vou ler agora. Quando a gente faz isso, a gente só está se judiando, não está se amando, não está se acolhendo, não está... Eu vou falar exatamente na sequência que está aqui, né? Daqui a pouco vocês vão entender do meu sorriso. Eu vou lembrar, lembra aquela hora que eu sorri? Então. Aliás, não é o seu maior carrasco, é o seu próprio carrasco. Olha só, né? O que ficou marcado pra mim, né? Maior carrasco. Por quê? Tem outro? Não tem outro. Não tem outro. Pra dizer que você seria o seu maior carrasco é como se tivesse um outro carrasco, né? Não, não tem outro. Só tem você. Só você faz isso. E olha que interessante, né? Por que eu falei seu maior carrasco? Eu preciso fazer essa reflexão aqui agora com você. Olha como as palavras ilustram como a gente sente, como a gente pensa, e aí a gente quer dizer assim, é força de expressão. Força de expressão, cacete. É como está dentro de você. Então, quando você acha que você está fazendo força de expressão, você não está fazendo força de expressão. Você está falando exatamente como você pensa, como você vibra, como você interpreta. Se eu marquei como o maior carrasco, é porque existe outro. Porque se tem o maior, tem o menor. Se tem o menor, é porque existe outro. Quem é esse outro? Que você, eu, Lu Bueno, Planeta Terra chamando 1, 2, 3. Seja bem-vinda, gata. Nasceu. Aqui é assim, não quer assim, evolui e resolve a sua parada daqui pra frente, entendeu? É tipo isso. Quem é o menor? É o outro. Quem é o outro? O outro são outras figuras que te vêm à mente. Quem são as pessoas que você acredita que estão te culpando, te cobrando por você não ter realizado o que você se propôs a fazer, ou de você não ter alcançado o resultado que você ainda não conseguiu, ou de... eu não diria nem se propôs a fazer porque eu estou fazendo tudo que eu estou me propondo a fazer. Essa é a questão da frustração. Porra, eu estou me propondo a fazer tudo o que está me vindo a fazer e ainda não aconteceu. E ontem, assistindo um vídeo, foi dito uma coisa tão incrível que eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com você, uma partinha dele, enfim, ou eu vou ver como é que eu faço isso. E eu até gravei, né? Vale muito a pena assistir esse vídeo inteiro, são quase 2 horas. O Lewis, ele fala, eu não estava pronto para receber aquilo. E eu achava que eu estava. E assim somos nós, e assim sou eu. Eu acho que eu estou pronta para receber tudo o que eu estou fazendo. Só que se eu estivesse, eu já teria recebido. Então eu ainda não concluí o que precisa para receber o que eu estou colocando de expectativa. Porque deixa eu te dizer, é muito possível, é bem capaz que vai vir maior do que eu estou esperando. Não é de esperança, é de expectativa mesmo, é de esperar do que eu estou esperando. É muito possível. Só que eu tô cansada de ficar esperando. Eu estou cansada de... Então faz o seguinte, já que eu não consigo sair desse corpo porque eu tô presa nele, eu tô presa nele. E mesmo que eu desintegre ele, eu não tenho como, porque é a consciência, eu não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo, eu sou uma consciência. Então não é no corpo que eu estou presa, é na consciência que eu estou presa. E qual é a consciência? A consciência de ficar se culpando, a consciência de ficar cobrando, a consciência de ficar a consciência de ficar vendo as coisas como se não estivessem sendo certas, como se eu não estivesse fazendo certo, como se estivesse sendo feito errado, como se... Tudo isso é o que te prende, tudo isso é o que te gera dor e sofrimento. Então não são as coisas e os acontecimentos que te gera dor e sofrimento. É como você interpreta, é a clareza que você tem sobre as coisas ou a culpa que você tem sobre as coisas que te gera dor e sofrimento. Se você tem clareza, você se liberta. Se você se culpa, você se prende. Então, já que eu tô presa nessa consciência através desse corpo, com essa forma feminina, com este nome, Lucilene, né, e todo esse arquétipo, todo esse cenário todo nesse lugar para evoluir, filha, você vai ter que aprender a evoluir. Porque você não veio aqui por outro motivo.
Você está colocando expectativas em coisas que não são os motivos de você estar aqui. E por eu ter tido esse acorda, e eu tenho esse acorda um pouco todo dia, tá, gente? Não é a primeira vez que eu ouço isso, mas como eu estou bastante cansada, e eu estou tendo que fazer movimentos e mudanças para as coisas seguirem, acontecerem, fazer mais cortes, mais rompimentos, mais, né? Aí eu falei assim, ok, eu vou fazer o que tem de ser feito. Não com a minha cabeça, com o que aparecer. Se aparecer que eu tenho que abrir o vídeo e falar com o que eu estou falando, eu vou falar. Se tiver que divulgar e compartilhar e mostrar um momento de vulnerabilidade, porque o que dá em Chico dá em Francisco, e eu não quero em nenhum momento ficar trazendo aqui, né, os meus desesperos que eu não trago. Esses momentos eu fico bem na minha, né? Esses momentos eu fecho tudo e fico para dentro, né? E aí quando eu consigo digerir um pouco mais e cair um pouco mais de fichas, aí eu venho compartilhar com você e venho dizer e compartilhar que está doendo sim, que doeu sim, que chorei pra caralho sim, que ontem depois da serra foi incrível, mas ainda assim eu precisei ficar pra dentro, fiquei deitada no escuro no meu quarto, ouvindo, sei lá, 3, 4 horas de material que pudesse me trazer clareza, para que eu não entrasse no looping de novo de ficar me culpando. Então, como que eu faço? Que é o exercício da semana passada, gente. Quem não assistiu, vai lá. Como que você muda o seu estado de dor para o prazer? Eu fui para a serra, depois eu tomei um banho incrível, depois eu deitei e fiquei 3, 4 horas me alimentando, nutrindo a minha mente, refletindo para que pudesse reforçar e alimentar e trazer mais força para eu poder fazer este exercício de eu tenho só o hoje, sem expectativa. Sem expectativa. Deixa as coisas acontecerem. Aceite como elas vierem e só faça o que você for intuída, o que você sentir, o que te vier leve. O que tiver leve. Veio pesado, eu não vou fazer. Sinto muito, veio pesado, eu não vou fazer. E eu vou viver isso uma semana e vou ver como é que vai rolar. Porque eu quero 30 dias. E aí depois eu vou fazer mais uma semana e mais uma. Só que ao invés de eu ficar criando expectativa de que eu vou fazer mais uma, eu vou ver um dia. E eu fui buscar isso aqui, não era nem para falar do próprio carrasco, né? Porque aí a partir do momento que eu falei maior é porque existe o menor, se existe o menor é porque tem mais alguém, e mais alguém quem? Mais alguém criado pela minha cabeça. Pai, mãe, marido, namorado, filhos, patrão, chefe, sei lá eu, gente. Entendeu? Sei lá eu. Quem é mais que você coloca na sua mente que esteja talvez te cobrando, te culpando, exigindo que você tenha o quê? Resultados. Resultados. Porque você fica gerando expectativas para os resultados serem ao seu tempo, à sua maneira. Não vai ser, ó, tá vendo? Ó, não vai ser. Poxa, mas só nasceu um brotinho, cara, do tempo que eu tô fazendo. Pois é como se fosse, eu vou fazer essa analogia clichê, mas eu vou fazer. É como se fosse o bambu. Ele tem que crescer 3, 4, 5 anos para baixo para que ele possa crescer para cima. E a gente não sabe esperar, a gente não sabe. A gente quem, cara pálida? Eu vou falar na primeira pessoa. Eu não sei esperar, eu não sei agradecer o brotinho. Preciso parar com isso. Porque ao invés de eu ficar me culpando, me cobrando, eu preciso o quê? Agora eu vou mostrar o sorriso. Me perdoar, me acolher. Olha que lindo. É sobre isso, gente. É se acolher. Claro que eu sei reconhecer o simples. Eu sempre trago aqui que eu estou reconhecendo o simples. Mas, simples, mas, vírgula. O vírgula é antes, mas tudo bem. O vírgula vem antes do mais, mas eu vou pôr o vírgula agora, depois do mas. Mas, vírgula. Dependendo como eu estou no dia, dependendo a minha mentalidade, dependendo os pensamentos que eu acesso, eu me culpo. Ao invés de eu ter clareza do que está acontecendo, para que eu tenha gratidão do menor resultado que seja, ao invés de eu ficar me culpando, me acolher, perdoar, reconhecer, porque o perdoar é reconhecer, é acolhimento.
Não é absolução, de absolver. Não é sobre absolver, eu te absolvo, eu te perdoo, Não, é se acolher. É reconhecer que tudo que você fez, e é esse brotinho aqui, minha filha, pode ser nada para você, mas pode ser uma árvore de jatobá gigante, de carvalho. Simplesmente tenha a clareza de que você está fazendo as coisas alinhadas com a sua fonte, com o seu ser interior, com o seu ser maior, e para de ficar se culpando. Gente, que coisa, não foi de propósito esse negócio. Eu tô vendo agora com vocês as próximas cartas que tinha aqui, e foram só essas, porque olha só. Aqui já não tem mais nada. Agora, eu não dou conta, eu vou ter que ver. Agora, o que tá no fundo do deck, ai meu Deus do céu, que demais. Eu piro. É sobre isso, gente. Só segue o flow, só segue a onda. Preste atenção nos sinais. Não faça nada de diferente que ficar pesado para você, porque se está pesado, está indo contra. Lu, sabe o que você está dizendo? A carta que está no fundo do deck é sobre crença. E a terceira semana do exercício do Tony Robbins é sobre crença. Não tá aqui, tá na... Ah, tá aqui na minha frente, o iPad tá tendo ele como apoio. É sobre crença. É sobre crença. É muito mágico, gente. É sobre crença. É sobre isso. A gente acha que as coisas estão erradas, que as coisas estão fora do ritmo, não, quem tá errado em ficar olhando dessa maneira é você, por isso que você se culpa. Quem tá fora do ritmo é você, porque a vida não tá fora do ritmo. Quem está querendo resistir o caminhar e o ritmo das coisas e o nascer das coisas no seu tempo, no seu momento, é você. Então, se perdoe, se acolha e mude essa sua crença de achar que as coisas estão erradas, porque isso faz com que a gente ande 10 casas para trás do nosso jogo da vida. E eu peguei o livro para ler para você o seguinte: o passado jamais poderá ser mudado. Está feito e acabado. Nenhum pingo de culpa pode mudar a forma como são as coisas. A culpa não pode mudar a forma de como são as coisas, nem como são agora e nem como foram. Não importa se você culpa a si mesmo ou aos outros. A culpa impede-nos de investir energia em melhorar as coisas e aprender. Culpar é se abster de assumir a responsabilidade. O que isso quer dizer? Já deu meia hora e eu vou seguir aqui porque eu tinha que sair para buscar chá de camomila para fazer o meu banho, porque hoje é a pessoa e os parênteses dela, né? Porque hoje é primeiro dia do mês e todo primeiro dia do mês eu faço um ritual do banho da abundância. Abundância é da paz, da saúde, do dinheiro também, da harmonia. E olha só, hein? A pessoa faz tudo isso e ainda se culpa. Por quê? Porque está no padrão. Da mesma forma que a expectativa está no padrão. Então o que nós precisamos treinar? Por isso que eu falo que eu sou tão aprendiz como que, igual que você. Igual que você. Eu sou tão aprendiz. E sabe de quem eu sou guru? De mim mesma. Seja guru de você mesma. Por quê? Porque todas as respostas estão aqui dentro. E eu estou vindo compartilhar exatamente isso, de que dói, de que a gente rejeita, de que a gente se apega, de que a gente se culpa, de que a gente se cobra e que isso não ajuda a nossa vida. A gente precisa se acolher para que os resultados possam vir mais leve, sem ficar cutucando a terra para ver, deixa eu ver se a semente que eu plantei, ela já nasceu. Ela não vai nascer porque você não está dando sossego para ela, ela não está podendo fazer a gestação que ela pode fazer na forma dela, da maneira dela. Por quê? Porque o Criador, a natureza, a criação sabe o que é melhor, qual é o melhor momento. Então para de pôr a mão.
Por isso que eu falei com essa minha amiga ontem, andando na trilha, conversando com ela, eu falei assim, cara, me veio isso. Cara, eu vou fazer esse exercício, velho, por uma semana. Eu vou, e começamos bem, hein? Porque olha só qual é o exercício da semana com Tony Robbins sobre crença. E estava o que no fundo do deck? Crença. E toda essa galera que estava aqui, eu nem havia visto ontem, eu vi agora. Porque quando virou a culpa de puff, em cima de todas essas. Eu falei, ok, já entendi. E aí, quando eu estava conversando, por que eu tô trazendo esses oráculos também? Quando eu estava conversando com amparadores, guias, mentores, anjos e afins, seja lá onde você queira dar, eu pego os meus games, como eu disse, eu fiz de oráculo, né? Esse game é a comunicação não violenta. E eu fechei os olhos e pedi. Eu tenho o meu anjo do meu dia de nascimento, enfim, que eu também falo com ele, né? E pedi para que pudesse ser me mostrado qual era o recurso que eu precisava para aquele dia de hoje, porque foi ontem, né? Falei assim, qual é o recurso que eu preciso hoje? Qual é o recurso que eu preciso para viver o dia de hoje? E aí, pum, vira a carta, paz. Não é lindo, gente? É lindo isso. E como diz os exercícios da semana passada de Tony Robbins, o que você faz para mudar a dor para o prazer? O que você faz para mudar o seu estado emocional através do seu estado mental? Eu uso as cartas, os games, os meus próprios oráculos, que os meus games eu fiz de oráculo, mas eu tenho meus próprios oráculos. Acendo uma vela, falo com meu anjo, faço uma oração, medito. E deixa eu te contar, Lu, você faz tudo isso e ainda tá na treta? Aqui chama-se planeta Terra. E a treta não está no acontecimento. A treta está na mentalidade, em como eu interpreto. De novo, por isso que eu abri esse vídeo, para falar, gente, as dificuldades, os sofrimentos, eles não existem. Como não, Lu? Não existem, mas eu tô com uma pilha de boleto para pagar, folha de pagamento para fazer, carro para pagar, aluguel para pagar. Como? Não tem problema? Não tem, cara. Isso só é um fato e um acontecimento. O problema é você que tá gerando e girando, aumentando mais, colocando mais força motriz nesse trem. Por quê? Porque você está tendo a crença com expectativa de que as coisas deveriam ser do seu jeito, da sua maneira, e quando é diferente você sofre. A gente não sofre porque as coisas acontecem porque acontece. A gente sofre porque a gente interpreta as coisas diferentes da maneira que a gente acha que deveria pela expectativa. E deu episódios da expectativa, e o sofrimento é expectativa, porque a expectativa é julgamento, e já dizia a Bíblia, julgamento gerador de sofrimento. Expectativa é julgamento, e julgamento gerador de sofrimento. Então o meu desafio hoje é um domingo, e domingo que vem, ou segunda, enfim, depois que eu passar os dias, que eu já não sei se vai ser no próprio domingo, se vai ser na segunda, em que momento, mas uma coisa é fato, depois que passar os 7 dias, porque é livre de expectativas, eu vou voltar quando eu sentir que eu tenho que voltar para compartilhar sobre essa experiência. De como foi essa experiência de me livrar da expectativa por 7 dias e de seguir exatamente a cada passo. Ai, gente, eu vou ter que aproveitar. Seguir a cada passo. A cada passo, um passo de cada vez. A cada passo. Como foi viver a cada passo que ia me aparecendo? Seja intuitivamente, como os oráculos estão me mostrando, seja intuitivamente como eu sentir, seja por um insight que vier, que nada mais é do que uma intuição de novo, seja um sonho que eu tiver, seja uma clareza que me vier, eu só vou fazer o que precisa ser feito com ação inspirada. E não é inspirada de motivada, de animada, de entusiasmada, não. É de guiada. Ação inspirada é ação guiada, ação intuída, ação, e não é intuída com essa mente, não, porque essa mente gera isso. Essa mente gera isso. E com ação inspirada, te gera isso. Clareza. E quando você age com clareza, você vibra
com o simples, com o resultado, e que hoje é só um broto, mas se não tiver esse broto, não vai virar uma árvore, que não vai dar frutos, que não vai dar folha, que não vai dar porra nenhuma, se você não ficar feliz com o broto. E aí, por que você fica se cobrando, se culpando? Porque eu aprendi em algum lugar com a crença de que tudo que eu tô fazendo já tinha que estar acontecendo. Quem disse? E aí vem cobrança de pessoas que você deixa. E por que você deixa a cobrança dessas pessoas? Porque você importou. Exporta, põe pra fora. Tira de dentro. Importou. Você deu peso, você deu valor, você deu importância, você deu crédito para aquela pessoa ou aquelas pessoas. Você que deu, não é a pessoa que está te cobrando. É você que está valorizando a cobrança do outro. Não, mas o outro só está perguntando. Não, ok, o outro só está perguntando. Só que quem é que sente a vibração de culpa, de cobrança? É você. Porque se você não estiver se cobrando, se você não estiver se culpando, a pergunta do outro vai ser só uma pergunta mesmo. Por que você recebe como cobrança, como culpa? Porque você já está fazendo isso. É você que já está fazendo isso. Tira isso de você, que por mais que o outro esteja cobrando e te culpando, você nem vai acessar isso. Você vai o quê? Você vai se acolher. E ainda vai dar um agarro no amiguinho ainda. Vai acolher o amiguinho também. Porque quem é que está no medo, na culpa, na cobrança, é a crença dele. Toda vez faço isso, né? É a crença dele. E por que está ressoando em você? Porque você compartilha dessa crença. Então limpe em você, purifique em você, liberte em você, perdoe em você todas essas dores, esses sentimentos de culpa e essas crenças que não estão te ajudando. Não tem nada a ver sobre o outro, tem a ver apenas sobre você. Fique em paz com você. Quando você ficar em paz com você, você fica em paz com todo o resto. Porque o outro pode até vir te agredindo, você nem vai perceber isso como agressão. Sabe o que é capaz de você perceber? E eu falo isso por esse caso porque eu também já vivi isso. Quando você tá na paz e o outro tá no medo, tá na agressão, porque a agressão nada mais é do que medo. Raiva nada mais é do que medo. Porque ou é amor ou é medo. Tudo isso desdobra do medo. Raiva, mágoa, desespero, culpa, tudo isso desdobra do medo. Porque a raiz desse trem todo é só o medo. E aí o que você faz? Vai lá e abraça o amiguinho, acolhe o amiguinho, dá um abraço nele, tipo, vem cá, me dá um abraço. Mas você só consegue fazer isso quando você tá na paz. Quando você tá na culpa, eu não preciso nem dizer, né? Medo com medo, o que dá, né? Pois é. É sobre isso. Lições aprendidas e desafio lançado. Para quem quiser vir junto comigo, essa minha amiga disse que ia pegar carona comigo. Desafio lançado. Fazer um dia, viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, o hoje, sem expectativa, fazendo as ações que te são inspiradas. Com qual sentimento? Vou dar uma dica aqui para você que isso também me veio. Com qual sentimento? Se você soubesse que tudo está provido, pois está. Que tudo está solucionado, e pois está. Que tudo está resolvido, e está. Como você se sentiria? Como você agiria no seu dia de hoje? Como você se colocaria, se portaria, se comportaria? Como você se sentiria? Paz é liberdade, gente. O que faz a gente se sentir preso é a culpa, é o medo. Pelas crenças que a gente aprendeu. Isto aqui precisa ser transformado. Para que a gente tenha clareza sobre as coisas. Porque se eu fico apegada e colocando em cima dessas crenças, eu não consigo ter clareza. Então, como eu me sentiria se eu soubesse, tivesse a sensação, a certeza, a segurança, a fé, zero conflito de que tudo está resolvido. Até mesmo porque eu não tenho controle de fazer nada. Eu tenho o poder de escolher como é que eu vou me sentir, ou assim ou assim. Como é que eu vou me sentir? É só sobre isso que eu posso cuidar. Por isso que eu disse a você nesse áudio, por isso que eu disse a você nesse vídeo. Não são sobre os acontecimentos,
que nos geram dor e sofrimento. É sobre os sentimentos. É como eu me sinto. E olha onde eu fui com a mente, com a mão. Como eu me sinto vem da mente. Como eu me sinto vem de como eu interpreto, qual é a crença que eu tenho sobre as coisas. Então, se eu mudo meu estado mental, eu mudo meu estado emocional. Se eu mudo meu estado emocional, eu mudo meu estado vibracional. Se eu mudo meu estado vibracional, eu mudo os resultados. É sobre isso, gente. Não tem outro caminho. Percebe que tudo é de dentro? Se tá gerando caos, é porque tá dentro. Se tá gerando caos, é porque tá dentro. Se tá gerando paz, é porque tá dentro. É tudo dentro, para que possa manifestar fora. Não é sobre isso que gera dor e sofrimento. É sobre como nós vemos e vimos as coisas. Como eu vejo as coisas, que é o que me gera dor e sofrimento. Não é sobre o que acontece. Você viu que dá para falar 3 horas nas mesmas cartas, né? Então o desafio é este. É viver 7 dias de forma intuitiva, guiada, apenas o que for leve, seguir, porque se eu estou alinhada, eu tenho clareza, então eu posso confiar de olhos fechados mesmo, que a divindade, que o eu superior, que o Espírito Santo, que o amor de Cristo, que mente de Buda, Confúcio, sei lá eu quem mais, entendeu? Miguel Arcanjo, anjo vai te guiar. Se você deixar e parar de atrapalhar, sem expectativa como você gostaria que fosse. Poxa, mas eu já queria uma árvore do tanto que eu tô fazendo. Quem disse? Você não tá pronto pra árvore ainda, filha. Lembra do vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Ai, gente, eu pensei que eu ia falar só 7 minutos, mas a pessoa falou quase 47 minutos. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que isso tenha te ajudado. Eu sei que eu fui repetitiva em várias coisas aqui, mas que isso tenha ressoado aí dentro, para que você possa ver que tudo que você está em conflito não é sobre o que está acontecendo, é sobre como você está vendo. Percebe que os exercícios que a gente fez a semana passada tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje? A gente quem, né? Eu, falando aqui um monólogo. É isso. Mas eu sei que onde 2 ou mais estiver, ali eu estarei. E só pelo fato de eu estar aqui e me ver aqui, já são 2. Porque tem uma galera invisível com a gente, que a gente não vê, que muitas vezes a gente não respeita. E tá na hora da gente começar a ter clareza sobre a existência dessa galera. Porque são eles que vão nos ajudar a dar os passos que precisam para a gente gerar os resultados com que a gente veio gerar, sem expectativa, porque se gerar expectativa, vai tirar a sua paz. Então, acolha-se a cada passo do que você faz, para que você viva em paz. Um super beijo. Se você gostou, curte. Se lembrou de alguém, compartilhe, mas sabendo que essa mensagem é para você e pode se estender a mais pessoas. Um beijo. Até mais tarde, porque começamos a 3ª semana falando sobre crença. Tchau, tchau.